Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meu pessoal que segue a gente em todas as nossas plataformas do nosso podcast Resenha Política. Continue compartilhando lá, entre lá no Instagram, Robson Oliveira, ou na plataforma Resenha Política. Assista também e se inscreva no nosso canal no YouTube, Resenha Política. Nossas entrevistas também são veiculadas nas terças e quintas. Você pode acessar o site Rondônia Dinâmica. Todas as terças e quintas, cada um dia desse é uma entrevista inédita. No domingo e no sábado e domingo, pela TV Rema, essas duas entrevistas são reprisadas. Então continue em todas as nossas plataformas, no nosso canal no YouTube e através do site Rondônia Dinâmica e da TV Rema. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da SES Brasil, toda vez eu preciso olhar, porque o dono fica muito bravo comigo, que é um patrocinador generoso do nosso programa. Nós recebemos Gerson Magalhães. Gerson Magalhães é apenas o melhor pesquisador de Rondônia. São seus olhos. Todas as vezes, como profissional de jornalismo, que eu sou há muitos anos, há 40 anos, que começa as campanhas eleitorais em Rondônia, Gerson, a única pesquisa que eu olho de fato, com aquele olho clínico, é a sua. Como é que está, Gerson? A Perfil já começou a desenhar os cenários políticos para Senado, para governo, para deputado federal em Rondônia? Presidente, bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Queria muito agradecer, Robson, a honra de estar aqui conversando com você hoje, trazendo um pouquinho desse nosso panorama e falando um pouquinho do que a gente faz com muito amor e carinho, que são as pesquisas, tanto eleitorais, como a gente também investe no ramo de pesquisa de negócios, do nosso estado de Rondônia, né? A Perfil iniciou lá atrás com meu pai, desde 1994 fazendo pesquisa nesse nosso estado, hoje já expandindo para outros estados, mas com um amor muito grande por Rondônia, nosso estado mãe, e a gente já começou a desenhar alguns cenários para 2026, desde perguntas e pesquisas para presidente da República, passando por governadores, senadores, são 2 votos, são Sim. 2 para o Senado, né? Para o Senado no ano que vem, deputados estaduais, deputados federais, cada um com as suas peculiaridades. A gente já fez algumas pesquisas esse ano, já para esse pleito, já fazendo tanto pesquisas quantitativas quanto 26, o pleito de 26. Ô Gerson, eu dei uma olhada em algumas pesquisas, eu não sei se nessas que eu tive acesso tinha a sua assinatura, mas eu vi lá, o que me chama a atenção, quer queira, quer não, essas 2 últimas eleições em Rondônia, não muito a de prefeito, estava muito polarizada entre direita e esquerda, entre bolsonaristas e lulistas, entre não bolsonaristas e não lulistas. Perfeito. Como é que está esses primeiros dados que você começa a computar? Continua essa polarização forte igual como estava ou já arrefeceu? Olha, o que a gente vê cada vez mais, tá? Principalmente, talvez fugindo um pouquinho dos números, mas mais falando da parte qualitativa das coisas, é que as pessoas acabam se incomodando um pouco com essa polarização, tá? Eu não vou dizer que ela não existe, muito pelo contrário, ela Sim. existe, ela é pujante ainda hoje, tá? Com algumas peculiaridades voltadas à Rondônia, até com números históricos a gente vê isso, mas a gente vê que o comportamento do eleitorado é como se as pessoas estivessem cada vez mais gostando menos dessa polarização. Se cansando, chegando à conclusão de que talvez isso não leve a lugar nenhum, mas a gente vê isso na opinião, mas quando vai para os números e para a votação, a gente também vê nos números que a polarização existe, tá? Historicamente falando, o nosso estado, tá? E aí variando de microrregião, inclusive de capital para interior, variando um pouquinho de com a direita nós estamos, tá? Mas até por eleições históricas, em 2022, se eu não me engano, o Bolsonaro teve o segundo maior número de votos em Rondônia, não de forma absoluta, mas proporcionalmente. Então, nós ainda somos um estado à direita, tá? Quando o Lula ganha a eleição em 2022, nós vemos um momento ali dos primeiros 6 meses dessa polarização aumentando bastante,
e o número de pessoas que se dizem de esquerda, porque tem muito isso, eu me digo de direita, eu me digo de esquerda, eu me digo de centro, e em todas as pesquisas tem ali de 33% a 35% das pessoas que não se dizem de nada. Que é quem decide as eleições. Que na verdade o espectro político para elas nada mais é do que assim, elas não sabem se definir. Algumas ações as levam para mais ao espectro de direita, outras mais ao espectro de esquerda. Mas a gente viu um pouco desse espectro de esquerda aumentando, mas conforme o governo Lula se desenvolveu, e veja, eu não estou falando de lados, eu estou falando de números, né? Sim, estatística. A gente está interpretando. Conforme o governo Lula cai na aprovação das pessoas, e a gente tem visto não só em Rondônia, mas em todo o país, tá? Os gráficos da aprovação do governo Lula caindo. Eu não vou dizer que hoje nem é que existe uma polarização, mas existe um domínio dos candidatos à direita, uma pretensão maior de votação quando se fala em estado de Rondônia. Uma predileção por candidatos à direita. Então hoje, por exemplo, eu posso trazer isso sem comprometer a confiabilidade dos meus números dos contratantes, que no interior nós temos quase 6 votos para 1 de candidatos, vou botar do candidato Bolsonaro para com o candidato Lula. Já na capital, que é o município menos à direita, mas também à direita, mas talvez seja o menos à direita do estado. Menos contaminado pela essa polarização. Isso, ele já vem ali para uma divisão talvez de 3 para 1, 2,5, 3 para 1. Foi isso que mas eu vi mesmo assim a gente vê, é difícil de dizer polarização, mas sim, o que vota em um rejeita o outro e o que vota no outro rejeita um. Mas hoje eu posso dizer que já tem 5 para 1 para votos para a esquerda, para a direita, perdão. Eu cheguei a escrever na minha coluna, que eu tenho, minha coluna Resenha Política também, que nós vamos com 2 candidatos às eleições hoje para o segundo turno, seria Marco Rogério para o governo e o Fúria. Eu cheguei a escrever isso. Certo. Alguns políticos ficaram desesperados, me ligaram, eu disse, não, eu faço avaliação de cenários. Significa que vai acontecer, tô dizendo, mas eu fiz por perfil. Certo. Né? Eu pego o nome da sua... Eu adoro dizer... Quando algum político me chama, eu digo, vocês primeiro, né, perguntar quem está melhor, porque você aparece com 30, outro com 20, mas política é que nem nuvem, né? De uma hora pesquisa é que nem nuvem. Esses não são os dados que você deve analisar, você deve analisar o perfil, os dados, mais qualidade, o potencial de voto, né? Por isso que eles alegam que quando termina a campanha, ela diz as pesquisas erradas. Não, é porque não sabem acompanhar isso. Né? Agora, você me dá um dado aí, Gerson, que corrobora com aquilo que eu vi em uma pesquisa recente. O Bruno Scheid é simplesmente desconhecido na capital, mas é também desconhecido em quase todo o estado. Mas apareceu em uma pesquisa que eu vi com um percentual de 2 dígitos já. Não vou dizer quanto, porque não é que eu não... Porque dígito, mais de um dígito, 2 dígitos. Para mim foi uma maior surpresa. Mas aí, pela sua avaliação... É o bolsonarismo mesmo, raiz, né? Que termina puxando. Principalmente no interior do estado. Essa pesquisa em específico, se eu não me engano, nós estamos falando da pesquisa que foi registrada da Paraná Pesquisas, que deve ter surgido em fevereiro ou março. Março. Essa pesquisa, inclusive, se utilizou para o nome dele, tá? E isso é totalmente legal, até porque, pelo que eu entendi, ele deve vir com esse número, até pela pesquisa está mostrando isso. Bruno Bolsonaro Scheid. Ele me disse. Ele confirmou que ele disse que a primeira entrevista na capital vai ser para mim. Que ótimo. Então ele veio ao lugar certo, com certeza. Então isso, queira ou não queira, torna o candidato... Dá visibilidade. Dá uma visibilidade para ele. Isso não significa que ele está vencido. Não, ninguém está vencido. Se a eleição se vencesse com tanta antecedência, a gente não teria os históricos que nós temos. Eu vou te citar um exemplo, por exemplo, em 2000, nessa época meu pai, muito à frente da empresa, eu ainda muito jovem, lembro que distribuía os panfletos para os entrevistadores ainda fazer, mas nós temos um histórico, por exemplo, de um Roberto Sobrinho, que em 2000, salvo a memória, 2004, largou a eleição com 1% de votos. Se alguém falasse em 2003 que ele não teria chance, cometeria um grande erro. Então, pesquisa, como você mesmo disse, sem o perdão de não me responder. Ano passado. Veja bem. Aqui na capital, com o Léo Moraes e a Mariana. Exatamente. Agora eu posso dizer que eu fui o único jornalista que 6 meses antes disse ao Wilde e escrevi que ela perderia. Aí depois ele me perguntou, por que tu disse aquilo sem nenhum, que todas as pesquisas iam ao contrário? Eu disse, pela uma razão simples.
Meu raciocínio não foi sociológico, foi antropológico. A cidade machista, com a formação machista, e ela com perfil de criança, de menina, mantém aquele negócio, então foi o perfil dela. Isso, e o Léo também era um baita de um candidato. Também fez uma boa campanha. Então, o pesquisa... Eu não estou errado, não. Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Pesquisa tira foto. Sim. As pessoas... pesquisa não prevê futuro. Se pesquisa prevê futuro, eu era vidente, eu não era pesquisador. Então, pesquisa não prevê futuro. Então, a gente tira uma foto do que está acontecendo. Tira uma foto daquele momento, não necessariamente ele vai se refletir na urna, mas ele é uma boa tendência. Você toma a decisão com o que você tem naquele dia. Então, se eu apresento uma pesquisa hoje, é a melhor forma de você tomar a decisão do que vai fazer para frente. Isso vai garantir um resultado de futuro, eu não posso te garantir, mas pesquisa tira uma foto. Tá? Então, essa é a questão. E pesquisa te ajuda a fazer essa tomada de decisões. Tá? Ano passado, ano retrasado, nós tivemos esse mesmo cenário, candidatos que apareciam muito antes nas pesquisas, que tiveram sucesso no pleito. Isso não quer dizer que a pesquisa estava errada. A pesquisa está dizendo que naquele momento é aquela fotografia. É aquela fotografia do momento. Ô Gerson, pegando o que você está falando, eu vou fazer uma afirmação, mas certo. É como uma pergunta, como uma provocação. Pelo que você está falando, e provavelmente eu estou sendo muito generoso, Bolsonaro não estará na urna em 2026, porque ele está inelegível. Certo. E deve ser condenado. Eu sou advogado e a gente sabe como se dá os processos. Deve pegar outra condenação que também termina reforçando a inegibilidade dele. Isso não significa que Lula ganhe em Rondônia, né? Porque na hora que Bolsonaro sair, deve aparecer como candidato desse espectro da direita, ou o governador de São Paulo, o Tarcísio, ou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que na minha opinião será ele o candidato da direita. Eu posso afirmar que, independente de Bolsonaro estar na urna ou não, o candidato de direita, seja Tarcísio, seja Ronaldo Caiado, ganha do Lula aqui no estado? Olha, ganhar do Lula eu acho difícil. Estou dizendo difícil no estado. No estado é difícil afirmar futuro, mas eu vou te dizer que existe uma grande... Calma. Eu estou dizendo essa aposta no estado de Rondônia, porque se eu for apostar no nacional, acho que Lula ganha. Eu vou dizer um negócio para você. É muito provável. Tá? Por quê? Porque realidade rondoniense. Nós vemos hoje a aprovação do Lula em Rondônia menor do que 20%. Na verdade, nós vemos uma grande reprovação. Uma grande reprovação. Então, assim, os números de reprovação do Lula chegam dentro da margem de erro até 80% de reprovação. Isso é algo que, assim, por mais que a gente tenha um ano ainda, é irreversível. Tá? Então o governo Lula, ele passa por um momento muito ruim a nível nacional, mas em Rondônia é um desastre. Ele deve recuperar em alguns estados. Agora, na sua opinião, que Rondônia é reversível? Não, é irreversível. É irreversível. Por mais que eu diga um negócio a você, eu concordo. Por mais que por mais que o Bolsonaro tenha essa questão mítica de que ele tem votos, nós temos exemplos, por exemplo, de, lógico, reservadas as devidas proporções, ex-governadores do estado que têm dificuldade, e outros candidatos, dificuldade em transferir voto, porque o mito é ele, tá? Então ele é a pessoa de voto. Mas mesmo assim, se ele não estiver na urna, e eu digo mais, talvez o fato dele não estar na urna, por mais que ele não possa fazer campanha, e essa questão do revanchismo rondoniense, de poxa, não vou poder votar no meu presidente Bolsonaro, mas vou votar em quem ele indicar, seja maior e mais forte, ou seja, traga mais amplitude e palco para os candidatos em que ele apoie para governo, Senado e deputados, do que propriamente se ele estiver com o nome da urna. Pelo seu raciocínio, então a candidatura do Bruno Scheider, entre aspas, Bolsonaro, corre um risco muito grande de ganhar, né? Não é só viável, como pode se mostrar. Tá? Por isso que eu estou dizendo, a palavra corre um risco. Uma grande, eu não vou dizer zebra, não vou dizer nada, porque é um candidato como outros qualquer, nós temos uma eleição muito aberta para o ano que vem. Mas ela é viável. Tá? Todos os candidatos que nós temos hoje, e eu arrisco dizer que inclusive a eleição, tanto para governo quanto para Senado, vai ser talvez a eleição mais aberta que nós vemos nos últimos anos. Ô Gerson, se eu estiver errado, você me corrija. Eu andei vendo outros números também da população muito crítica com a nossa bancada federal.
independente de que seja de direita ou esquerda. Esse processo que se deu da privatização da BR-364, eles perderam o time, foram correr atrás para se pôr contra, mas as pessoas continuaram morrendo. Enfim, tem muita crítica sobre os deputados federais nossos, os nossos 3 senadores, menos com o Marco Rogério, é verdade, até porque ele tem um recalque de uma candidatura a governador. 48% dos votos. 48% dos votos. Então, essa minha percepção está correta? Isso pode se refletir em uma mudança não de perfil ideológico, mas de nomes, uma mudança grande na eleição de deputados federais? Eu acredito que vai haver uma grande mudança de nomes de deputados federais. E eu não vou dizer que você está correto, não dizer que você está errado, perdão. Mas talvez o motivo da mudança não seja uma insatisfação. O que nós estamos vendo nos números? Isso é uma coisa, inclusive, que eu acho legal compartilhar. A última eleição que nós tivemos foi a eleição para vereador, tá? Isso só para contextualizar. Então as pessoas votaram para vereador. Hoje, quando a gente vai para a rua e pergunta em quem que as pessoas votaram nas últimas eleições, para vereador elas já não lembram. É verdade. Então quando a gente leva para quem as pessoas votaram para deputado estadual e federal lá em 2022, aí a gente tem um índice de mais de 80% de pessoas que não sabem em quem votaram. Mas sabe por que eu fiz essa... Então, eu só finalizar o raciocínio. Então, o que acontece? Qual é o cenário que nós temos hoje? As pessoas, elas não estão ainda, a eleição ainda não chegou a elas ao ponto delas terem essa percepção e essa insatisfação tão pujante assim. Existe sim a insatisfação de alguns com alguns pontos específicos, mas a mudança vai haver, porque boa parte desses deputados, principalmente federais, alçarão novos voos. Farão outras eleições para outros cargos. Senado, governo, outros talvez arriscam nem vir à reeleição. Então não seria por essa insatisfação. Os números nos mostram, na verdade, é que Rondônia, isso eu posso falar porque nós temos números de comparação, tanto do Acre, hoje, só perfil, Acre, Amazonas, Minas, números nossos. Hoje, um prefeito mal avaliado no estado de Rondônia, ele tem ali 52%, 53% de aprovação. Ele é um prefeito mal avaliado na média de aprovação que nós temos. Então, o que nós temos? Nós temos uma política bem avaliada, por incrível que pareça. E aí eu pego questões históricas. Poxa, há quanto tempo que nós não vemos um caso pujante de corrupção, um escândalo, enfim. Então, as pessoas, por mais que elas estejam mostrando esse descontentamento, não é uma coisa generalizada. No fundo, os nossos governantes, os nossos representantes são majoritariamente bem avaliados, tá? Então nós vemos índices de satisfação razoáveis. Se eu pego o Amazonas, por exemplo, acabei de fazer uma pesquisa lá que tem um município que o prefeito tinha 12% de aprovação. Pois é, você me chama a atenção com esse panorama que você traz sobre a aprovação dos prefeitos em Rondônia. Me chamou a atenção isso, porque eu olhei também uma. Aí me perguntaram, quem foi o prefeito que você viu menos bem avaliado? Eu disse o de Ji-Paraná. Ele disse quanto? Todo mundo disse quanto? Ele está com o quê? 10, 20? Não, ele está 52. Quer dizer, ele não é um desastre. Ele está ao contrário. Não é, exatamente. É uma aprovação. É uma aprovação. Acima de 50 é aprovação. Eu disse, não, você me perguntou quem é o menos avaliado entre todos. E o mais avaliado era o de Porto Velho. Pela primeira vez aí eu disse, rapaz, eu não acreditei depois que eu vi. Estava 82% o Léo Moraes. Aí o Fiore, com o prefeito que é delegado de polícia federal lá de Vilhena, bem avaliado, vi... Aí eu comecei a olhar, aquilo me chamou a atenção. É isso mesmo. E isso se reflete também nos deputados, nos senadores e até no governador. Então a gente vê uma aprovação, eu não vou dizer que é uma aprovação generalizada também, mas é um alto índice de satisfação. A palavra é como se o pior fosse muito melhor do que outros panoramas a nível nacional que nós vemos, entendeu? Então é como se a gente vivesse tá ruim, mas não vou dizer que tá ruim, mas tá bom, mas nesse sentido, é uma aprovação razoável. Você que é experiente, e não é uma matemática, é estatística pura, você que é experiente nas pesquisas, em colher esses dados, em tabular, mas se eu fosse os deputados da bancada federal do próximo ano, eles tomavam cuidado,
Porque na medida que for afunilando, for se aproximando as eleições, as cobranças se tornar-se-ão mais duras, as críticas mais ácidas e as cobranças muito maiores. Se eu fosse eles, tomava esse cuidado, porque nossas demandas, por exemplo, em saúde, principalmente saúde, em mobilidade urbana, em estradas, em segurança pública, isso vai cair em cima deles. E quem não tiver um portfólio para abrir e dizer assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, ele vai ter dificuldade de se reeleger. Até porque tem muitos nomes voltando. Nomes que a gente pensava que até estava morto, estava sepultado, começa a dar sinais de vida. E a política rondoniense nunca foi tão profissional. Pois é. Nunca se fez tão profissionalmente campanhas, eleições, como se faz em Rondônia. Isso é uma coisa que, primeiramente, eu te agradeço pelo experiente em números. A minha idade talvez não me permita esse elogio, apesar da gente estar há algum tempo fazendo. Eu sou muito jovem na política rondoniense. Porque eu já trabalhei em campanha com números apurados por você. Perfeito. E todos bateram. Muito obrigado. Eu lhe agradeço isso, inclusive, e o que eu digo realmente é que você tem total razão. Hoje, quando a gente vai para campo perguntar, e até corroborando o que eu lhe falei anteriormente sobre a última eleição sede e vereador, quando a gente vai para campo perguntar em quem as pessoas vão votar para deputado estadual e federal, que geralmente é uma pergunta espontânea, está havendo uma salada de nomes. Uma pulverização, né? Pulverização total absoluta, exatamente esse é o termo, inclusive. As pessoas estão confundindo nomes em que elas votaram para vereador com nomes de deputado federal como mais votado para deputado estadual, mas isso vai mudar. Sim. Quando a eleição chegar nas pessoas, isso deve ocorrer para os próximos 6 meses, 8 meses, principalmente quando mudar o ano que vem, isso vai mudar. As coisas vão começar a se adequar e cada vez mais essas cobranças, cada vez mais esses pontos sensíveis, é tão sensível que quando a gente vai fazer uma pergunta hoje, olha, qual é o principal ponto que você quer melhorar na sua cidade, a gente não faz uma, a gente faz duas perguntas. A gente faz a pergunta geral e depois a gente faz, olha, fora saúde, segurança e educação, que é primordial, porque 70% se resume a isso, qual é o próximo ponto que você enxerga como primordial? Porque daí a gente tem um outro leque, as pessoas vão para pavimentação, vão para sinalização. Eu já ia perguntar, fora esses pontos, qual é? Olha, fora saúde e educação, isso varia também de região para região. Por exemplo, em Porto Velho, capital. Então, hoje o problema maior na capital é saúde. Né? Isso é uma questão histórica e é saúde e basicamente... Aí é aquela coisa... Saneamento básico é um dos piores problemas nossos. Sempre foi, historicamente. Tá? Eu sou um engenheiro civil de formação, herdei essa ciência, essa profissão honrosa do meu pai. E posso falar para você com propriedade, Porto Velho hoje tem um dos piores índices de capital, junto com a Amapá, de saneamento básico. Então isso é um câncer da região há muito tempo. Então isso transforma saneamento num dos principais pontos sensíveis a qualquer prefeito de Porto Velho. Tá? O Gerson, nosso tempo já vai se caminhando para o final. Se você... eu não posso dizer isso, eu vou fazer uma aberração como um pesquisador. Mas não vou. Se você fosse apostar hoje, fosse opinar, a palavra é essa, opinar, como um profissional, opinar. Hildo chega para você e diz assim, eu sou mais competitivo como deputado, como candidato a Senado ou a governador. Você diria o que ao Hildo? A mesma pergunta se o Fernando Máximo fizesse a mesma pergunta. Eu deveria ser candidato hoje, no quadro de hoje, a Senado ou a governador? E concluo com o terceiro, ao Marco Rogério, a candidata à reeleição ao governador. O que você diria a ele como um observador e um pesquisador? Legal. Porque eu não estou dizendo se vão ganhar, eu estou dizendo qual o perfil melhor, para governo ou Senado. A PV Pesquisas foi uma empresa que sempre investiu em pesquisas de opinião pública para consumo interno. Tá? Então, inclusive, eu tenho muita responsabilidade para com os números que eu presto, que geralmente eles são para um candidato específico. Mas, de uma forma geral, eu consigo te responder essa pergunta. Primeiramente, com o prefeito Hildon Chaves, e a resposta é governo. Tá? Por uma questão matemática. Nós temos hoje menos pré-candidatos a governo do que a Senado. Você concorda comigo? Então, matematicamente falando, é uma eleição mais simples, não vou dizer mais simples, mas matematicamente mais próxima ao governo. E também
é uma coisa que talvez as pessoas esperem dele. Veja se faz sentido isso para você. Eu acho que mesmo quem não gosta do prefeito Wildon ou quem gosta do prefeito Antônio Chaves, espera ele concorrer a uma eleição ao governo. Existe uma expectativa para isso. Eu não estou dizendo que ele vai ganhar ou vai perder, mas nem eu. Porque ele foi um prefeito, fez um... Faz um link, né? Sabe, então assim, quem gosta quer ver ele cá governador, tá? E que talvez quem não gosta, talvez queira ver também. Então, para mim, se ele me perguntasse se enquadraria... isso, essa seria a resposta. Fernando Máximo. Para onde ele quiser. Ele tem uma permeabilidade muito boa de votos. É impressionante. E onde vê isso? Ele tem uma capilaridade muito boa de votos. Sem falar em números, sem falar quem está na frente ou quem está atrás. Mas ele permeia capital e interior. E isso é raro. É raro. E ele está de parabéns por isso, inclusive. Então, eu não vejo um caminho mais fácil. Eu vejo que ele tem condições tanto para um como para outro. Falando em números. Aí questão de política vai entrar grupo, etc. Não vai entrar nesse ramo. Mas campanha. Numericamente falando, ele teria uma aceitação tanto para um quanto para outro. A gente não pode esquecer também que, falando em matemática, apesar do número ser maior de candidatos a Senado, nós temos 2 que vão ano que vem. Então isso transforma também as coisas de um pouco mais fáceis para o Senado, né? Então você tem toda essa questão de primeiro e segundo voto. E respondendo o Marcos Rogério, essa também é uma resposta fácil, tá? Ele também teria chance e votação para os 2. Senado porque ele é senador, tá? E governo porque ele tem, além de tudo, um grande recall de governo. Não pode esquecer que o senador Marcos Rogério teve 48% dos votos desse estado há 3 anos atrás. Eu escrevi que ele perdeu para ele. Então, assim, a gente não pode esquecer isso. E o recall, lógico, resultados passados nunca são garantia de resultados futuros. Sim. Mas é um número que fica, é um nome que fica na cabeça da população, se mantém na política, tá? Então, essas são as respostas. Eu acredito que o Wildon Chaves teria um caminho mais, até por uma expectativa melhor ao governo, o Fernando Máximo por onde ele quiser, e também o Marcos Rogério, talvez um foco maior para o governo, por causa desse recall anterior. Mas não pode esquecer também que lá em 2018, ele foi eleito senador e o mais votado, apesar de ter focado no segundo voto. 300 e poucos mil votos. Exatamente. Então, agora, para concluir de vez, a eleição de Senado em Rondônia parece que vai ser mais concorrida, mais bem concorrida do que a de governo, numericamente, em gente com capacidade... Com calibre para fazer uma grande votação. Vai ser, porque entra aí o Bruno Scheid, ainda deve vir aí tem o Confúcio, ninguém pode dizer que Confúcio está morto, nunca. Porque é o mais longevo político do estado de Rondônia, com vitórias exitosas, né? Com campanhas exitosas. Gerson, querido, para contactar o político que quer entrar em contato contigo para ter acesso a bons números, a uma boa pesquisa, eu digo isso, não estou fazendo nem propaganda, porque é verdade. A gente trabalha em comunicação, tem que realmente ressaltar o que tem de bom, porque o que tem de picaretagem aí no mercado, tem gente que manda fazer a pesquisa só para ele, mas diz o seguinte: pode fazer tudo certinho, mas bota meu nome em cima. Eu costumo dizer, inclusive, que esse tipo de pesquisa é muito mais barata, inclusive, que a minha. E termina desmoralizando as sérias. Eu, graças a Deus, tenho bons concorrentes no estado, tá? Mas esse tipo de pesquisa não é concorrência minha. Sim. Tá? A Perfil é uma empresa séria de pesquisa que sempre preferiu, tá, os números internos, ou seja, as pesquisas para consumo interno, que apoiam decisões, que apoiam campanhas, que ajudam a tomar decisões sérias, tanto de forma quantitativa como qualitativa, e a gente sempre se posiciona dessa forma. Nós temos, claro, pesquisas divulgadas, tá? Mas eu sempre gostei daqueles números em que eles são pontuais para poder decidir o que vai se fazer na campanha ou não. O teu nicho, o teu mercado é para o candidato, tá aqui. Isso é a fotografia tua, não é aquilo que vai sair da televisão, no rádio. Não atendo também esse público, mas essa é a pesquisa que eu gosto de fazer, aquela que ajuda a tomar as melhores decisões possíveis na campanha. O Perfil Pesquisa está à disposição, não sei se posso deixar meu contato, pode entrar em contato comigo no
125778 para falar direto comigo. Nós somos uma empresa hoje que atende Rondônia, eu atendo Amazonas, Acre, Minas, Bahia, Goiânia. Então a gente tem uma capilaridade nesses estados, mas aqui é a nossa casa. Então quem busca pesquisa séria, tanto quantitativa como qualitativa, para saber o que de fato está acontecendo, para tomar decisão, para saber se sai candidato ou não, para saber qual é o lado que toma, para saber nas prefeituras quem abraçar, quem dá a mão ou quem talvez não entrar no mesmo palanque, certo? Então a gente está aqui para isso, para apresentar números sérios, números concisos, sempre pensando que pesquisa funciona, desde que seja bem feito. Então agora sou eu que digo, receba meu abraço, meus agradecimentos. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Entrevistar você foi um prazer. Primeiro, a pesquisa na comunicação é um negócio que mais me atrai, eu gosto muito, até para errar menos naqueles cenários que eu desenho. Quem escreve em política tem que desenhar cenário. E eu sempre me socorro às boas pesquisas. Muito obrigado.